Aquele momento onde a pessoa se sente perdida, parece que a pessoa está passando por um deserto, nada acontece, nada faz ela vibrar, parece que nada positivo está ali prestes a acontecer. Às vezes, até a identidade dessa pessoa começa a se desfazer, ela já não se reconhece em alguns aspectos, em alguns momentos, em alguns comportamentos, não se reconhece em si. E isso tem um nome: Noite Escura da Alma. Esse tema nós vamos tratar a partir de agora aqui no nosso Lapida Pod. Mas antes de apresentar para você a nossa entrevistada que vai falar sobre Noite Escura da Alma, eu preciso pedir para que você se inscreva no nosso canal, se ainda não se inscreveu. Nos ajude a aumentar essa comunidade, a fazer com que mais pessoas estejam engajadas nessa causa do Lapida, que é um projeto que traz conteúdos que sempre vão de alguma maneira agregar aí na sua jornada, na sua vida, no seu conhecimento, no conhecimento de si e tornar as coisas um pouco mais leves. A gente vai falar sobre Noite Escura da Alma. Para muitos, isso pode soar como algo depressivo, algo que esteja muito próximo à depressão. E é justamente para trazer essa consciência que existe o nosso Lapida Pod. Então, nos ajude assim, se inscrevendo no canal, comentando, compartilhando também aqui os assuntos que a gente aborda ao longo dos nossos episódios. E aí eu vou te apresentar a Adriane. A Adriane, eu vou aqui, Adriane, trazer a sua ficha técnica para os nossos amigos aí de casa entenderem a profissional que está aqui na minha frente. A Adriane Viola Bacarin é graduada em Administração, Direito e Psicologia, também é pós-graduada em Psicologia Analítica e Prática Clínica em Espiritualidade, mestre em Literatura Comparada, coordenadora de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles, além de escritora, palestrante e apresentadora. Existe folga nessa rotina toda aí, nesse currículo todo? Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Sim, tem folga também, tem lazer também, tem que ter, né? Tudo equilibrado, né? Tem que ter. A gente fala muito sobre conhecimento de si, sobre percepção de si, todo o trabalho que a gente faz diariamente, o nosso trabalho, o trabalho profissional para auxiliar outras pessoas, e aí eu falo especialmente dos psicólogos, das pessoas, dos profissionais que trabalham com o comportamento humano de uma forma geral, e vocês todos pregam, a gente precisa ter uma vida equilibrada, né? Uma vida onde você tem o trabalho, você tem a sua rotina, você tem os seus estudos, mas você também tem aquele momento de ócio. Tem que ter. Olha, na verdade, a gente tem adoecido muito e percebido as pessoas adoecendo por conta dessa exigência também social, né? Essa ideia da performance. A gente está diante de uma sociedade que a gente chama de sociedade do cansaço. É verdade. Em que o tempo inteiro você está diante de execução. Você está fazendo isso e aquilo, mas você nunca está concentrado naquilo. Você está vivendo a experiência lá no futuro. Ou então você está sofrendo por algo que aconteceu no passado. O aqui e agora fica cada vez mais abandonado, né? É verdade. E falta a consciência de me puxar, né? Me tirar lá do futuro, me tirar do passado e me colocar no presente, no momento atual. Sim, essa tomada de consciência, ela acontece na medida em que a pessoa se conscientiza de que ele é um indivíduo e que ele está na sociedade, mas ele não deve se misturar na sociedade. Porque o que é um ritmo bom de vida para você não é para mim e vice-versa. Então, eu tenho que saber o meu limite. Quanto que eu dou conta de fazer, sendo que isso não interfira na minha vida pessoal, na minha vida familiar e prática, e ao mesmo tempo eu conquiste meus objetivos, né? Porque a sociedade tem ficado muito voltada para essa coisa de destaque, né? Eu reitero esse ponto, de certa forma já até citei, mas esse destaque, né? O parecer ser em detrimento daquilo que você é de verdade. Então, quando a gente caminha na contramão disso, a gente soa meio estranho, assim, também. Então, esse é um ponto que, assim, eu não poderia falar disso sem, na verdade, viver. Claro. Né? A gente só fala de verdade daquilo que a gente vive, essa é a verdade. E a gente é bombardeado com tamanha força, né? Por redes sociais, por padrões, por comportamento, pelo consumismo, pelo mundo globalizado aí. Porque a impressão que às vezes a gente tem é, se eu não faço parte desse grupo, parece que eu estou alienado, parece que eu não
não estou normal, porque a gente se cobra muito, né? Tô perdendo alguma coisa. Tô perdendo o que aqui nessa parada? Exatamente. E assim, é interessante porque as pessoas mesmo, elas referem isso. Como assim você não tem a rede social tal? Você não conhece, tá por fora. Então, essa necessidade de pertencimento do ser humano, às vezes ela extrapola esse ponto. E aí ela vai indo para essa busca de núcleos, de grupos, e nos coloca assim dentro dessa massa. E que aí ninguém sabe quem é quem, porque tá todo mundo muito igual. E o grande desafio é bem esse, assim, você dizer assim, bom, para mim, esse tipo de situação não me privilegia, não me leva a lugar nenhum, né? Essa coisa do parecer, de novo, ele não contempla os meus objetivos de vida. Então você paga o preço, tem que pagar o preço. É isso mesmo. De dizer, não, comigo não é assim. Não, e bancar, né? Bancar o preço. Só que, aí que tá, para você chegar nessa fase, ou nesse nível, primeiro você passou por muita coisa, depois você intencionalmente viveu muitas, abriu mão de outras tantas vivências ou coisas, né, desse mundo atual que a gente está aí, e nem sempre é uma tarefa fácil, porque há um apelo muito grande para você estar inserido nisso tudo, né? Concordo. Acho que tem uma pressão muito grande para isso, né? E então, realmente, o preço não é tão simples, não tão barato, já justamente por isso, porque a pressão vem de todos os lados. Por exemplo, um profissional muito bom na sua área, independente da área que seja, se ele não tiver nas redes sociais, as pessoas não sabem como procurar. Eu sou do tempo das páginas amarelas, que a gente procurava ali um profissional que você queria, isso não mesmo. É mais assim, né? Então hoje você procura a rede social dele para você ter noção de onde que ele atende, como que ele atende, se atende online, se atende presencial, contato e etc. Tá ok, tá tudo bem. Essas são as formas da modernidade para a gente se posicionar no mercado de trabalho. O que a gente não deve confundir de duas formas. O profissional achando que ele é aquilo que ele performa, aquilo que tem de seguidor, por exemplo, e que isso diga que de fato ele é um bom profissional, e o contrário também, que o usuário do serviço ou da atividade, que também não confunda um profissional que está no topo ali das quantidades de seguidores e de visualizações das suas funções, que ele é de fato um bom profissional como você espera que seja. Que como é que dizem, tem um ditado, uma faca de dois gumes aí, difícil da gente equilibrar, porque a primeira impressão, aí vou pegar o gancho que você trouxe da parte mais comercial, dessa divulgação, desse posicionamento. Quando o profissional não está inserido nesse contexto mais atual de rede social, de divulgar o seu trabalho por algumas vias, no primeiro momento você até se questiona, poxa vida, mas por que o cara não está aqui? Será que ele é retrógrado? Será que ele está ultrapassado? Porque o primeiro julgamento é esse, né? E depois é isso, poxa, o cara está na rede social e tem muitos seguidores e tem um engajamento maravilhoso, mas será que realmente é o melhor profissional? Sim, o que eu quero deixar claro, assim, que não tem problema você estar vivendo o tempo que você está na Terra, né? Você está vivendo esse tempo, então você não vai ficar saindo da realidade. Então, eu estou diante da realidade, mas essa realidade diz o que sobre mim? Esse que é o ponto, e ele é uma linha tênue, porque às vezes você passa um pouco do ponto, e aí você tem que saber o momento de voltar. A gente tem isso, um sintoma muito peculiar da atualidade é o próprio sintoma da ansiedade, né? Que diante dos vídeos curtos, diante das muitos estímulos neurais... A dopamina barata, exatamente, é o excesso de dopamina, porque isso é um vício, né? Ele foi, na verdade, criado para viciar. O sistema é feito assim. Então, você se vicia e os vícios em mídias sociais e atividades assim, elas têm subido muito no ranking das maiores preocupações. Mais do que os psicotrópicos, talvez. E em alguns nichos, vamos dizer assim. Sabe? Em alguns nichos, assim. Porque, naturalmente, ela é mais fácil de ter acesso, né? E, como a gente estava falando, né? De alguma maneira, existe uma pressão para... Você está ali como esse que, se você não faz parte, você está fora do contexto. Então, essa mediação entre uma coisa e outra,
É o que faz a gente se identificar. Bom, eu faço parte disso, mas isso não me consome. Isso não elimina quem eu sou. Não me remove da minha identidade. Acho que esse é o ponto, sabe? Não, perfeito. E eu acho que a gente precisa marcar um outro episódio com você aqui para poder falar sobre esses assuntos. Eu Porque gosto. É como se nós tivéssemos a possibilidade de abrir uma porta aqui e disso muito conteúdo bom tivesse saído. Então, vamos pensar numa próxima participação aí, Adriane. Porque o assunto de hoje é Noite Escura da Alma, que tem a ver com isso tudo que a gente está trazendo. Mas, de que maneira hoje eu posso entender o que é isso? O que é Noite Escura da Alma? Tá, vou começar pelo começo, como diz, que tem... século XVI, nós tivemos um sacerdote, São João da Cruz. São João da Cruz, ele fez um movimento interessante com as Carmelitas Descalças na época, e ele é lá da Espanha, né? Então, ele tinha uma conexão com o trabalho de Teresa de Ávila. Então, ele ficou nesse contexto da religiosidade, né? Da religião católica, e ele fez um trabalho interessante nesse sentido, que provocou a sua prisão em algumas vezes. E nesses momentos de encarceramento, ele tinha um sentimento de abandono de Deus, porque diante dessa entrega dele e de tantos outros da mesma área, né, ou digamos que estavam igualmente colocados nessa posição, eles entendiam que Deus deveria dar um suporte diferenciado. Esse é um grande ponto importante para falar, depois eu quero puxar ele de alguma forma. Mas, então nesses momentos ele sentia o que você falou bem no início, né? Aquele sentimento de solidão, aquele sentimento de a minha vida não bastou para que hoje eu tivesse esse reconhecimento, esse lugar. E então ele começa a escrever para passar o tempo, mas também para liberar a sua alma da angústia que ele sentia. E dentre os escritos dele, ele escreve o poema Noite Escura. Então, Noite Escura é o nome, porque ele refere ali ao sentimento que ele tinha naquele momento. Então, essa noite escura, referenciado por ele, pegando lá no século XVI, então, esse sentimento de que, de escassez, desse abandono do divino e que a vida não tem sentido. De que a vida ela não foi suficiente, não bastou para suprir essa necessidade naquele momento. E interessante, porque se a gente observar, hoje, nos relatos que a gente escuta com frequência, né, nos atendimentos clínicos, ou mesmo nos momentos em que a gente tem um contato com as pessoas, nos lugares em que nós vamos, existe sim uma camada social que apresenta um sintoma, né, e o sintoma a gente poderia descrever esses que a gente conhece, né, a depressão, o sentimento de vazio, sentimento de falta de propósito. Eu não sei por que eu estou aqui, porque eu não tenho nada a perseguir. Eu não busco nada para preencher nesse sentido. Então, qual que é a lógica de eu estar aqui? Então, você vai criando um desgosto pela vida, sabe? A vida meio cinza, a vida meio pesada. Então, esse é um sentimento que as pessoas narram. O vazio existencial é o que a gente mais fala, né? Ficou mais comum, né? Exato, mais popularizado. E afora os outros sintomas emocionais e psíquicos. Então, por exemplo, a ansiedade que a gente já citou, a depressão, os outros transtornos de ordem um pouco mais grave, né? Os pânicos da vida aí, que são realmente uma piora, é um agravamento desse sentimento iniciante. E aí as pessoas ficam um pouco perdidas, desbussoladas. Eu gosto de usar essa palavra, né? Porque você não tem direção. E então, a gente tem visto o quê? Consultórios lotados de pessoas que não sabem muito por onde caminhar. Porque entendem, às vezes, inclusive, que a própria religião que frequentam... Você vai fazer um ponto aí, mas... Não, pode concluir, por favor. Que a própria religião talvez não atendam suas expectativas, né?
É essa pergunta que eu vou fazer, não exatamente sobre religião, mas o que hoje, no nosso cenário, nos leva para esse estado de nos sentirmos, de alguma maneira, abandonados, entrando ou vivenciando essa noite escura. O que nos leva aí? A falta de propósito, né? Porque assim, ó, você estar conectado numa religião, vamos pensar nas religiões ortodoxas. E eu quero deixar bem claro que não estou fazendo crítica às religiões, mas falando em relação às pessoas, como elas se percebem assim. Então, eu escuto as pessoas que se percebem assim. Então, as religiões, de modo geral, elas têm as suas práticas, as suas atividades. Atividades estas que são, às vezes, inclusive, em relação ao outro. Eu busco o outro para auxiliar, eu tenho muito esse trabalho que é extraordinário, né? Assim, a sociedade, se você for remontar na história, você vai ver que antes de haverem hospitais, você tinha as freiras que atendiam as pessoas e que curavam os doentes e resgatavam das ruas. Então, um trabalho extraordinário e que essa prática tem sido feita com o passar do tempo até os dias atuais. No entanto, o estímulo para o autoconhecimento, o autodescobrimento e o encontro do que me faz vibrar na vida, ela não alcança às vezes. Porque aí esse lugar não se trata necessariamente da religião, não é função da religião diretamente fazer isso, mas do indivíduo compreendendo bem a religião ou a espiritualidade. Vamos pegar, eu quero colocar em sentido amplo. Um escopo maior. Essa vivência da espiritualidade, ela pode... ela deve, melhor dizendo, surgir do próprio indivíduo. E aí eu queria fazer um paralelo. Então vamos pensar. Nós temos o Viktor Frankl. Ele escreveu Em Busca do Sentido no período em que ele estava nos campos de concentração. E aí é muito curioso a maneira como ele narra, mas ele descreve assim, que nos momentos mais gravosos da vida, tanto os porcos quanto os santos se mostram, eles aparecem. Então, o porco no sentido, não do animal, mas no sentido da alma que se assemelha a. Então, aquele momento em que você traz o seu próprio companheiro para salvar-se a si, então você viu uma experiência assim de profunda queda moral. Você lesa o próprio núcleo ético. E aí, ao contrário, também acontecia. Quando a sua grandeza se exaltava. E ele achava aquilo curioso, ele já era um psiquiatra na ocasião, ele achou aquilo curioso. E então ele começa com uma pergunta: por que algumas pessoas lutam tanto pela vida, enquanto que outras decidem se entregar e desejam, inclusive, a morte? E se a gente for pensar, fazendo uma referência, né, uma metáfora nos dias atuais, talvez a gente se sinta meio nesses campos disso, de concentração, entre aspas. O que a gente talvez tenha dificuldade é para nomear. Exato. Identificar, nomear, para daí entender o que é que você está vivendo. E dá para a gente, do que você falou agora, perceber que Viktor Frankl e o próprio Jung, de alguma maneira... Vou falar dele também, é o meu super mestre. O próprio Jung, quando falava sobre desertos, sobre momentos difíceis de vida e tudo mais, dá para dizer que vem dessa base, dessa ideia? Sim. Ele até cita, né? Ah, tá. Não cita, não. Na verdade, não. Não é citação, não é. É a ideia. Aí, então, o que ele começa a dizer para nós, né? Ele começa a descrever que a diferença entre uma pessoa que sobrevivia e que chegava até o fim, como muitos sobreviveram, tinha a ver com o propósito para além. Ou seja, eu preciso sair daqui porque eu tenho algo a realizar na minha vida. E é o sentido da vida. Perfeito. Então, essa pessoa tinha um sentido de viver.
Era aguardar alguém, era encontrar alguém, era terminar um projeto, era continuar a vida, enfim. A esperança estava no indivíduo. E aí, voltando para a questão da religião que eu estava falando, para fechar essa ideia, se o indivíduo não faz isso, ele vive uma experiência religiosa sem se introverter, sem se implicar em si mesmo. Então, ele não faz esse movimento para si para entender o próprio propósito. Então, ele pode, inclusive, ser alguém de comando das religiões. E ele adoece. Então, ninguém está livre disso. Mas ele adoece. E aí vem aquela frase que a gente escuta no contexto. Então não é falta de Deus? Não é falta de você praticar uma religião? Veja então que a questão ela é muito mais complexa do que só você estar na religião. Depende, como é que a religião te toca? Como é que a religião te leva para um lugar melhor? Ela te faz amar mais, perdoar mais, se implicar mais na vida? O que ela tem feito? Né? Então, acho que isso é uma questão diferenciada. E aí a gente aprende, inclusive, numa das formações que você cita, que quando esse trabalho começa a ser feito, né, quando a pessoa está alinhada com esse trabalho que ele tem que fazer com ele mesmo, ele se eleva como indivíduo, ele cresce e ele ajuda melhor os outros. Mas a gente sempre acha que a gente precisa combater o egoísmo. A gente fala isso com muita frequência, né? O indivíduo é muito egoísta, então ele tem que combater o egoísmo. E, na verdade, a gente confunde o auto-amor, o autocuidado, a autoaceitação, mas não uma aceitação passiva, uma aceitação ativa. E a própria individualidade, né? Exato. A individualidade. A gente confunde isso com o egoísmo. Então, a gente acha que se olhar para si, está sendo egoísta, e na verdade não é isso. Então, existe uma diferença entre as duas coisas. Então, as estratégias de enfrentamento que a gente, na formação de prática clínica e espiritualidade, vai dizer isso. Que eu vou criar estratégias de enfrentamento dos meus desafios. Eles são variados, né? São familiares, eles são sociais, eles são de cunho íntimo, né? Eu tenho dificuldade na minha sexualidade, por exemplo, eu não consigo entender ou lidar bem com isso. Sinto que isso me leva para um lugar em que eu não me sinto bem, enfim. Então, as coisas elas vão acontecendo e as pessoas vão passando por cima disso. E passar por cima disso é o que tem feito o adoecimento. E então, a gente fica diante da noite escura da alma, porque entra como nesse buraco. E ele, olhando assim de longe, fala assim, então, é ruim. Aí que tá o pulo do gato. Porque, na verdade, talvez é ali que refina a questão. Porque aí a gente vem naquilo. Qual é o papel, então, desse sofrimento? Qual é o papel mais importante de se perceber nessa noite escura da alma? Sim. Porque assim, nós não estamos fazendo uma apologia ao sofrimento. Não, de maneira nenhuma. Mas é visto que, estando na Terra, vivendo, estando aqui todos nós vivendo, nós temos as nossas questões. Nós temos os nossos desafios e eles vêm de todos os lados. Dificuldade no trabalho, dificuldade no casamento, com os filhos, consigo, com a família que às vezes não aceita, que não olha como a pessoa é de verdade, mas quer sempre estar dando pitaco, moldar, fazer a pessoa, você precisa ser de tal forma. E uma infinidade de coisas que a gente fica imerso nisso, né? Misturado nisso. Então, diante disso, como que você tem adotado estratégias de enfrentamento? A maioria de nós vagueia pela vida sem fazer esse tipo de análise. Entende? Aí é nessa hora que eu gosto de fazer uma analogia para explicar o que acontece nessa hora. Imagine você numa praia e você se aproxima do mar e vem uma onda que te cobre os pés. Você acha agradável, sente o gelado ou o quente da água, você vai ali, você de alguma forma observa, mas não se movimenta. Você se mantém no mesmo lugar. Com o passar do tempo, o mar vai subindo. Naturalmente, as ondas vão se modificando.
Então você começa a notar que a onda vem um pouquinho mais forte e ela começa a pegar na sua canela, ela começa ali já a subir. E dali a pouco a onda de novo aumenta, porque você de novo não se movimentou, você está ali e você finge que aquilo não está acontecendo, como se nada pudesse mudar teu status quo. Você continua sendo você. E aí vem uma terceira onda um pouco mais intensa, que de repente vai te jogar no chão, vai te deixar um pouco mais perturbado ali. E aí você diz assim para si: olha, eu preciso fazer alguma coisa, mas o teu movimento não acontece. E aí a gente recebe lá o tsunami na vida. Então é como se esse momento mais delicado da vida, mais complexo, é aquele momento em que você acha que você não tem alternativa, que você não tem para onde ir, é como se você estivesse rodando ali no olho do furacão. Né? Você está passando pelo momento mais escuro, mais sombrio nesse viés de interpretação, ou você está lá rodando entre a água e a areia, você não sabe nem direito onde você está. Então esse é o olho do furacão, aquele momento ápice, que é o que São João descreveu como aquele momento mais gritante da vida dele. E então quando ele sai e que ele publica, né, todos esses escritos ali ficam à disposição das pessoas e tudo mais, de alguma maneira, depois ele começa a fazer a virada. E a virada dele... Podemos esperar um pouquinho mais para chegar na virada? Claro. Só para eu te perguntar o seguinte: o que precisa morrer em nós ou dentro de nós durante essa travessia, para que a gente possa chegar nessa virada? Perfeita pergunta. Até te agradeço, porque eu acho que ela faz toda a diferença. É aquele momento que você decide quebrar os seus condicionamentos. Que você tem um hábito que você vai repetindo, que você vai insistentemente vivendo aquela experiência, aquilo ele começa a fazer tão parte da tua vida e que você nem se dá conta que aquilo virou um automatismo. Então, por exemplo, pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, pensamentos de menos-valia, de autodepreciação. O próprio comportamento? Total. É porque o que você pensa é o que você age. Então, o pensamento viciado nesse viés de escassez, por exemplo, tudo, em relação a tudo. Dinheiro, em relação a relacionamentos, em relação a tudo, isso entra nessa... Às vezes a gente traz isso até de outras gerações, porque a gente aprende isso lá na infância, né? As famosas crenças, né, Adriane? Nossa, total. As crenças limitantes, né? A gente chama. Isso aí vem... Não é à toa que Freud trabalha muito bem, né? Essa questão inconsciente. E depois o Jung vai trabalhar na sequência também, né? Porque tem muita coisa que você não se dá conta que você está imerso numa verdade, entre aspas, numa ideia que foi pré-concebida pelo contexto familiar, pelo contexto em que você está inserido, a sociedade também, né? Porque isso tem a ver. De normose, desse contexto de é assim que tem que ser, é assim que você tem que falar, é assim que você tem que agir. Então, você não pode ter dinheiro porque a sua família não teve. Você se sente culpado porque você viaja, porque você se veste melhor, porque você se alimenta melhor, porque você vê a vida de um jeito diferente. Então, a gente vai entrando nessas ideias, acreditando que nós não merecemos nada porque outras pessoas não tiveram. O que é um grande engano, porque aí que tá. A individualidade fala desse indivíduo único. Não, é claro que nós somos plurais no sentido de que estamos muito imersos também nesse contexto e o contexto interage na gente assim como a gente interage no contexto. Mas aí a separação que a gente falava no início, né? Eu tô aqui, mas eu não faço parte disso de uma forma que eu me perca. Tem até uma frase da Cecília Meirelles, deixa eu ver se eu vou lembrar. Em qual espelho perdi minha face?
Porque o outro, ele funciona como esse espelho. Eu projeto no outro as minhas inseguranças, os meus desejos, as minhas capacidades e as minhas sombras. Então eu ataco os outros e projeto no outro a competência, o maravilhoso, o extraordinário. E sempre me colocando à margem. Sempre achando que nunca vou alcançar esse lugar. E o Jung, você falou dele, ele fala que nós nascemos únicos, mas morremos cópia. Porque o que a gente tem feito muito no contexto é buscar parecer como o Valdinei, que eu acho uma pessoa bem ajustada na vida. Só que a sua história, aquilo que você vive, aquilo que você passa, eu não tenho como comparar com a minha história. Eu não caminhei o seu caminho e você não caminhou o meu. Então, a visão de mundo que eu construí e o meu autoconceito tem a ver com tudo isso que estava posto ali na minha vida. Então, quando eu for agir, eu não vou agir como você, eu não vou agir como outra pessoa, eu vou agir do meu modo. E a gente acha que o nosso modo é duvidoso, ao passo que o modo que o outro age é o caminho seguro. Então, a gente tem se posicionado em modelos falhos, em heróis que se perdem. Solúveis, né? É. Então, as nossas estratégias de enfrentamento da vida, elas têm se pautado nesses modelos falhos. E aí, de repente, esses modelos mostram quem são, naturalmente, humanos, e aí a gente se decepciona. Perfeito. Aí, às vezes, até entra nesse momento da noite escura, porque depositou uma expectativa no outro que não condiz o que o outro é. E aí vem a sequência aqui das perguntas, enfim, para levar para uma questão bem lógica, um posicionamento bem lógico disso que a gente está discutindo. Passado esse olho do furacão, o que vem depois disso? Dessa tormenta toda? Qual que é o que fica? Olha, eu acho que você falou, de certa forma, o que fica. É uma morte e um renascimento. Pagar o preço para você não mais servir a outro senhor que não seja as suas próprias crenças. E aí, esse outro senhor pode ser qualquer coisa, sabe? Pode ser o Deus de ouro, né? Quando você está sujeito, né? Você se submete a uma busca incessante pelas posses. E essas buscas, elas são muito vazias, elas não têm uma finalidade. Não é porque você vai buscar para você ter tranquilidade de morar num lugar que é seu, um conforto para sua família, não é nesse sentido. Mas quando isso começa a virar pesadelo, quando isso começa a virar noites mal dormidas, uma irritação, que você começa a afastar as pessoas, que você não tem outro tipo de vida, e que você não tem um motivo além dessa questão de profissional, talvez, né? Então, a tua vida é isso, ela se resume nesse núcleo. Vamos ser bem diretos. Eu quero muito dinheiro, eu quero ser muito rico, eu quero ter muito poder, eu quero ter, mas às vezes você não tem nem sentido para aquilo. Você não encontra sentido para aquilo. De que adianta eu ter um carro de tantos milhões, uma casa de tantos milhões, se eu vou dormir mal pra caramba, eu só consigo dormir a custas de remédio, de drogas, ou eu me perco por conta de tanto dinheiro assim, sem saber o que fazer. Seria uma confusão entre ter e ser, né? Fica muito claro, muito evidente para nós. Sim. A noite escura da alma é como se ela viesse para fazer... Cara, você tá cagando aqui, com o perdão da palavra. Você tá pecando demais aqui, então acorda. Perfeito. É isso. É o estalar de dedos, né? Quando você se dá conta. Então, teve uma época que eu fiz estágio no hospital. E a gente atendia a UTI. E me recordo muito bem de um homem de 40 e poucos anos, assim, que teve um infarto. E por alguma razão ele sobreviveu. E ele estava na UTI, em observação. E então, com o passar dos dias, ele começou a falar.
porque ele não estava falando de início, né? Mas com o passar dos dias ele começou a falar. E eu notava que toda vez que eu passava nos lugares para atender as pessoas, ele ficava me olhando. E eu fazia sinal, você pode falar, né? Fazia sinal, você pode falar, dele fazia que não. Então eu fazia um sinalzinho. Então depois. Então, quando você puder... eu vou voltar, levava para esse lugar. Então, passaram-se, acho que algumas 2 semanas, me parece. E então, ele me chamou para falar. E ele disse assim, eu não quero que você me interprete mal, mas eu queria te falar uma coisa. Eu sei porque eu tô aqui. Assim. Daí eu falei, por que você tá aqui? Eu tô aqui porque eu lido muito mal com a minha vida. E por alguma razão eu tive uma segunda chance. E eu quero sair daqui transformado. E então ele começou a narrar coisas particulares, coisas que ele entendia que elas não faziam mais sentido. Porque, de novo, as crenças que a gente carrega, que a gente acha que tem que ser assim, porque se não for assim, a gente não consegue fazer essa construção. Eu não sei ser diferente, eu não me faço diferente. Então ele se posicionava como é só assim que tem que ser. E então eis que ele chega à conclusão que aquilo não estava levando ele a lugar nenhum. Era como se ele estivesse bebendo água do mar. Então, por motivos óbvios, não matava a sede. Então ele estava sempre fugindo da vida e dele mesmo. Então ele adotava fugas constantemente, né? Por vícios, jogos, ausências, e isso estava consumindo a vida contemplativa dele, né? A saúde mental e emocional. Então, ele falou assim, ainda bem que eu tive esse episódio, porque isso me fez acordar. Olha. Então, você está diante de quê? De uma alma que renasce. Então, quando você sai, esse momento assim, que você fala, agora eu quero fazer diferente, né? Eu quero mudar, eu quero transformar. Só que é do indivíduo, né? Ele não vai fazer isso como quando alguém quer, quando alguém diz. Ele pode, inclusive... E pode ser automático? Pode. Inclusive, ele pode passar por isso e não fazer essa virada. A gente vai vendo as pessoas, né? Acontecem as coisas, mas a pessoa não entende. Ela não entende o que a vida está dizendo para ela. Por isso que daí depois precisa do tsunami. Porque enquanto não for bem drástico... Enquanto for marolinha, beleza. Exatamente. Porque aí você tem a oportunidade de, no meio disso, acordar e mudar o teu movimento, o teu comportamento, as tuas ações. Quando você resiste de alguma maneira, e aí por questões também naturais, por ignorância, por não perceber, por não saber, por não ter tido o start, esse tsunami chega e aí ele é que vai fazer a bagunça toda. Mas isso não nos dá aqui a tranquilidade de pensar, depois que passar o tsunami tudo vai ficar legal. Não, porque a vida é contínua. Ela está sempre exigindo da gente. Eu posso sair pior, inclusive, de uma noite escura, de um processo como esse. Pior no sentido de ficar mais revoltoso. Eu acho que sim. Né? Porque eu não entendi, e daí a gente começa com a reclamação, com a queixa, a gente começa também com o sentimento de injustiça. Não, porque aí se revolta, às vezes até com a vida, com Deus, enfim, conforme a crença de cada um, né? Se revolta, não acata, não entende, né? Ou continua sendo o mesmo ser humano de sempre, né? Não faz esse... E assim, você falou assim, mas isso é automático? A gente consegue, se não ter que passar por isso? Então, olha, até poderia, em tese. Mas na prática, a menos que você tenha uma vida muito de autoobservação. De observação, exato. Aí você evita esse tipo de coisa. Por isso, eu acho que nunca se falou tanto... E eu falo isso, nunca se falou tanto, porque faz o quê? Pouco tempo que eu ouvi pela primeira vez se falar sobre Noite Escura da Alma. Eu desconhecia totalmente esse termo. Sim. Ou essa filosofia, ou essa ideia. E depois disso é natural que você comece a receber um pouco mais desse tipo de conteúdo, inclusive pela própria globalização, pelas redes sociais, né? Os algoritmos da vida. E aí você começa a perceber que tem muitas pessoas vivendo isso, falando sobre isso, questionando sobre isso, com essa curiosidade de saber o que é.
E por que que eu falei isso agora? Porque pode ser o reflexo desse mundo que a gente está vivendo, da cegueira total. Porque você não consegue se dar conta de qual é o estágio de vida que você está. Se você não para pensar, não para refletir, não entra para ver o que está aqui dentro, né? Sim. E nesse sentido, aí vem às vezes o sofrimento para dar esse despertar. Então é mais ou menos assim, algumas pessoas que são já sensíveis a algumas coisas, alguns sentimentos, algumas percepções, elas despertam com o som da cotovia na madrugada. A cotovia veio, cantou e ela despertou. Mas algumas pessoas trazem a alma muito embrutecida e elas são como se fossem as rochas que precisam do dinamite para arrebentar aquela capa, para daí sair o diamante dentro dela. Então, é como se a gente dentro desse ir e vir da vida, assim, se a gente tem um olhar para si, um olhar de compaixão, sem se entregar, sem ser vítima, né, se vitimizar, mas um olhar de compaixão pelos erros, por exemplo, pelas coisas que a gente fez por ignorância, por não saber, por ser frágil, não opera o auto-perdão, não consegue olhar para si com esse olhar de vamos lá, a gente consegue fazer algo melhor, não tem um refinamento do contato com a vida de modo geral. Então a vida começa a ficar hostil para você. Se você refina a vida com esse olhar mais de contemplar e de absorver dela o que ela pode te dar, você consegue, de certa forma, extrair o melhor. Então a vida fica maravilhosa. Então a alegria de viver vem diante desse lugar. De assim, eu posso mais, eu estou crescendo com isso. Os desafios me fazem forte. Os desafios me lapidam para um ser melhor. E eles não vêm para me destruir. Tem uma finalidade ética nisso. Né? Isso quem fala daí é Jung, né? E Aristóteles. Aristóteles vem para dizer o seguinte, olha, como é que você está encarando o sofrimento? Né? De que maneira você está vivenciando o caos? Ele vem para você entender o porquê desse sofrimento ou para quê desse sofrimento, desse caos? Porque é uma pergunta que confunde muitas pessoas, o para quê e o porquê. Perfeito. Mas se a gente realmente mergulhar nisso para tentar entender qual é a mensagem, e aí de forma madura eu olhar para o meu sofrimento, para a fase que eu estou vivendo e, puxa vida, o que isso aqui está me ensinando? O que eu posso tirar de melhor nessa minha jornada evolutiva para eu ficar melhor, sair dessa fase melhor? Né? Porque a questão do sofrimento, ela, como eu já tinha dito antes, mas a gente reitera, às vezes por alguma razão a pessoa talvez perdeu, a gente não faz apologia ao sofrimento e não busca o sofrimento como uma prática de vida. Não é buscar o sofrimento, não é. É assim, eu continuo vivendo a minha vida buscando estar sempre bem. Sempre alinhado com o bem, com o bom, com o belo, com o valoroso, porque é o que eu mereço. Eu estou aqui para algo bom. Eu tenho esse pensamento de eu posso, eu consigo, sempre é potência, naturalmente, mas eu posso, eu consigo, eu realizo. Eu estou sempre com esse olhar otimista da vida. Mas daí, quando o sofrimento vier, sem a sua autoprovocação, né? Nessa hora que você vai reunir os recursos que você tem, né? As denominações evangélicas chamam isso de testemunho. Eu gosto dessa palavra e né, não deixa de ser. Porque na minha via do direito, né, quando eu trabalhei o testemunho era interessante, assim, que você desvendava muitas coisas naquele momento, você entendia as coisas a partir do testemunho, né? Era uma possibilidade. Isso. Então, a vida, às vezes, ela vai pedir para você testemunhar o que é que você fez aqui, né? O que você aprendeu até aqui, o que você conseguiu elaborar e o que mais pode acontecer. Então, é como se eu tenho uma escalada para viver, como se uma escada muito grande e íngreme é a vida. Então, se eu olho para aquilo tudo e eu digo, eu não dou conta, eu desisto, eu fico ali no desânimo,
eu fico na justificativa, eu fico no vitimismo, olha só como a minha vida é difícil, então eu não avanço. Mas eu fui num primeiro degrau e venci, eu vou reconhecer que venci. Eu vou dizer, puxa, eu dei conta, eu sou capaz de fazer isso e muito mais. Então, e aí a ponte com o Viktor Frankl. Qualquer tipo de estímulo que você passe a ter na tua vida, como uma ideia de continuidade, eu vou escalar isso mais degrau a degrau, eu vou vivendo um degrau por vez, então eu posso subir o segundo. E quanto mais você sobe, mais você cresce intimamente. A tua autoestima de realizar, a gente fala de autoestima no poder de realização, e não no sentido de espelho. A gente acha que assim, autoestima é você olhar no espelho e gostar da imagem que vê. Não, ela é poder de realizar. E a tendência é que o próximo degrau tenha a exigência de menos esforço, porque você, de alguma maneira, melhorou sua musculatura ali, né? Se fortaleceu. Desculpe, acabei te cortando, mas eu acho que ela tem um sentido dual. Ela, em tese, ela te dá a ideia de menos esforço porque você já viu que é capaz. Nesse sentido, sim. Legal. Por outro lado, ela é ainda mais desafiadora. Desafiadora, né? Mas ela é mais desafiadora não como uma proposta masoquista. Ela é mais desafiadora porque, assim, uma criança que vai aprender a ler e escrever, se ela tem lá a junção das palavrinhas de início e que daí ela consegue formar as sílabas, ela vai querer daqui a pouco escrever a palavra. Para ela vai ficar muito sem graça fazer só a junção de sílabas. E daqui a pouco ela vai querer ler um texto inteiro, porque ela vai dizer, cara, eu consigo fazer isso. E esse tipo de estímulo, ela funciona a vida inteira. Então ela é mais desafiadora. Mas aí eu já vou com a ideia de que se eu conseguir antes, eu vou conseguir agora também. E não é aquela positividade tóxica, né? Não, muito longe disso. Longe disso. Já volto contigo aqui. Quero pedir para que você que está acompanhando a gente, ouvindo esse podcast, compactuando ou não, ou na base da curiosidade, ou tentando entender do que é que está sendo tratado aqui, possa tirar o melhor para você, de verdade. Que você possa, sabe, usufruir desse papo, que tem sido muito bom até aqui, mas a gente tem mais um tempo ainda de programa e eu quero, nesse momento, te convidar para acompanhar os outros episódios aqui do Lapida Pod, a se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar. Você aí já se identificou? Quando? De que maneira você passou pela noite escura da alma? Está vivendo agora? Já passou e sabe do que a gente está aqui falando? Se identifica com o que a gente está trazendo aqui de ideias, de discussão? Comenta aí, fique à vontade para participar e comente com outras pessoas também sobre esse espaço que tem o propósito de trazer conteúdo que vão lapidar o seu ser. Adriane, mais cedo você falou das dificuldades que se enfrentam quando a pessoa está passando por esse processo, a noite escura da alma. Às vezes esse processo começa com uma marolinha, uma onda mais fraca. Se a pessoa ela percebe, ela consegue se movimentar para sair disso de alguma maneira. Quando ela resiste, é natural que essa onda mais forte venha e bagunce com tudo. Há indícios e há possibilidade. E aí vem a minha pergunta. Quando é que eu percebo que eu estou passando por uma noite, um processo como esse, uma noite escura da alma, de forma tranquila? De forma tranquila no sentido de eu estou aqui, eu estou vivendo, eu sei o que está acontecendo e eu sei tirar o melhor disso, eu sei extrair o melhor daquele momento, sem ter concluído, mas tirar o melhor daquilo. Olha, talvez alguns de nós, os que estamos assistindo e comentando aqui, tenhamos passado por uma experiência de luto, por exemplo. Vou pegar esse exemplo daí para desdobrar. Por favor. Quando a gente perde alguém que é muito caro ao nosso coração, por alguma razão a gente cria estratégias de enfrentamento, a gente retira da gente uma força que a gente não sabe nem de onde vem e nem sabia que tinha. Então, quando que a gente sabe que a gente está vencendo, que está passando por isso e está sendo bem sucedido? Acho que é essa a tua pergunta, né? Está sendo bem sucedido, aquilo está acontecendo, eu estou dando conta ou não? Então,
é quando você está olhando para aquilo como alguém que observa, como alguém que avalia, mas que não se sente tomado por aquilo. Entende? Uma coisa é o desespero, outra coisa é eu viver aquilo e sentir aquilo profundamente, mas estou passando por aquilo sem me desesperar, sem entrar em crise de agora não tenho o que fazer, está tudo perdido, de às vezes até ter pensamentos, ideações que me levam para fora do contexto da vida, né? Aquele momento ápice da crise. Então é aquele momento em que você para, você observa esse controle até emocional, vamos assim dizer, para você extrair daquilo o melhor, o aprendizado, a proposta do que está sendo posto para você. O que é que então, você pode se perguntar, ok? Isso está dentro da minha vida. O que é que então eu preciso aprender na minha vida com isso que está acontecendo? Qual que é a lição que fica? Qual que é o motivo disso estar acontecendo? O que é que eu preciso aprender com isso? Então é o para quê. Porque se eu ficar no porquê, né? Por que isso está acontecendo comigo? Eu começo a entrar no estado de revolta, de indignação, de não aceitação, que não me leva para lugar nenhum. Mas ele me traz muita inquietação, porque aí eu não enfrento a história, eu olho como alguém que está misturado naquilo tudo e não consigo discernir. Então você dá uma afastada da ocorrência, discernindo a ocorrência, faz com que você pense melhor, porque aí emocionalmente você não está tão envolvido assim, né? Aí você rebaixa um pouco a tua experiência até de ego, né? Por exemplo, supondo que seja a iminência de um divórcio. É tudo muito complicado, são muitas emoções que vêm à mente, né? A gente tem um sentimento de estar diante de uma injustiça, diante de uma situação que não tem solução, como é que vai ser a questão dos filhos, a questão financeira, que você tem que refazer toda ela, recalcular, a rotina. Às vezes você passou uma vida ou uma grande parte da sua vida nesse contexto e você nem sabe quem você é sem o outro. Então é uma série de emoção que vem. A questão emocional de rejeição, de abandono, né? De escassez, enfim, aí a gente pode trazer muitos outros exemplos, verdade, né? Às vezes até isso é provocado por uma questão de falta de reconhecimento do valor, uma traição ou alguma outra coisa que não fica insuportável a convivência, mas assim, reconstruir-se do zero, né? Então você tá ali diante daquilo, isso é um olho do furacão, né? Ou então acontece tudo de uma vez, você teve uma perda financeira, você tem um problema familiar, você tem um filho que tá doente, você tem a mãe que desencarnou, ou desculpa, morreu. Em alguns termos são assim. Sim, também. Mas fique à vontade. Então você tem essas coisas acontecendo tudo de uma vez só. Aí então tem que parar e olhar. E como é que você faz isso, né? Normalmente voltando para dentro de você. Aí esse cultivo da vida interior é o que oportuniza facilidade para você olhar para isso e discernir. Então, quem não está acostumado com isso, às vezes é a custa de muito sofrimento que vai dar conta de fazer isso. Que foi o que São João fez. Porque nessa hora que ele estava lá e que ele estava sofrendo muito a experiência, ele começou a voltar para dentro de si e reconhecer nele que ele permanecia o mesmo. O mundo à sua volta girava numa velocidade que ele não estava dando conta. Mas o mundo à sua volta, não o mundo interno. E então ele consegue resgatar a paz interior. Só que isso parece muito etéreo quando a gente não tem esse cultivo, entende? Como ele, de certa forma, vivia isso, a gente tem também um outro modelo que é Santo Agostinho, quando ele escreve as Confissões. É muito interessante ler as Confissões, porque você vai vendo que ele vai narrando exatamente como ele se sentia em relação aos que ele chamava de
Ele dizia que o mundo trazia para ele assim muitos estímulos, muitos, me fugiu a palavra, mas é algo assim que ele tinha que abrir mão daquilo. Então, as tentações. A gente podia chamar, mas ele chama de outra forma. Então, o mundo trazia as tentações, ele reconhecia as próprias fraquezas e ele faz um trabalho assim. É muito interessante. Então, é muito similar a isso. Quem começa a fazer o trabalho de compreender quem se é, compreender os limites, como a gente falava de início, compreender as potencialidades, ir descobrindo cada vez mais as potencialidades, nós vamos dando conta de cultivar o mundo interno. Cultivar, igual a gente cultiva uma planta. Você poda, você aduba, você rega. Então, essa constância. E isso é muito comum no mundo oriental e não comum no mundo ocidental. E é interessante que isso tem vindo para cá, de certa forma. Gradativamente, você vai sentindo que, até você comentou de início, a gente está diante de muitas terapias, nós estamos diante de muitas pessoas buscando as informações nas redes sociais ou em propostas de livros, de documentários, para conhecer um pouco mais disso. É como se a humanidade tivesse chegado a uma etapa tão importante, tão valorosa, que ela começou a se questionar sobre isso. Então, hoje a gente fala, por exemplo, de meditação. Exatamente. De reflexão, não é? Coisa que... De noite escura da alma. De noite escura da alma. De noite escura da alma, olha aí, ó. Viu? É isso. E o que tem a espiritualidade a ver com esse processo? E aí, quando a gente fala da espiritualidade, não estamos aqui falando de religiosidade ou de religião, mas existe uma conexão clara disso, Adriane? Nesse processo? Qual é? Nos ajude a entender. Então, o cultivo da espiritualidade, aí cada indivíduo vai cultivar a sua maneira. Eu começo falando do Jung mesmo. O Jung diz que a nossa psique ela é naturalmente religiosa. Nesse pensamento dele, quando ele fala que ela é naturalmente religiosa, é como se inato no ser humano existe um desejo de adoração. Isso é tão verdade porque você vai notar na criança. A criança, nas fases iniciais do desenvolvimento, ela está diante dos pais, os quais ela adora. Então, alguém que é maior do que eu, não só em estatura, mas que é grande, que se posiciona hierarquicamente maior, superior. Então, é da natureza essa busca por alguém que vira referência. Então, quando a psique é falada que ela é religiosa, é nesse sentido. E dentro dessa perspectiva, a religião ou a espiritualidade, né, como não necessariamente dentro de um contexto de religião, que a religião é o quê? Uma instituição com seus dogmas, ritos e costumes. Agora, a espiritualidade, ela não tem esse contexto institucional, não tem essa referência institucional, mas ela pode ser cultivada pelo indivíduo. Então, por exemplo, se o indivíduo ele entende que ele se conecta com Deus ou com o que ele quiser chamar diante da natureza, né, ele vai lá no meio da natureza, e isso é verdade que a gente se conecta mesmo, né, até as próprias terapias da psicologia indicam contato com a natureza, porque o indivíduo se reconhece parte da natureza. É muito interessante isso. Mas esse é outro assunto. Então, outro episódio, hein? Outro episódio. E aí, então, quando eu cultivo esse contato com esse ser maior, eu deixo de projetá-lo em coisas diversas dele. E aí eu nem estou falando dessa compreensão de Deus como o Criador, conforme as religiões trazem, né? Mas eu posso, por exemplo, dizer que é o universo. Eu posso dizer que essa sabedoria maior, universal, esse ser que eu não sei descrever, mas que está posto. Mas aí, ele fala, São João fala de Teresa de Ávila, né? Eles tinham um contato muito direto. Teresa de Ávila escreve As Moradas do Castelo Interior. E lá ela fala da Imago Dei,
que é a referência de Deus dentro de nós. E Jung vai falar do self, que é a referência de Deus dentro de nós, é o si mesmo. Ele chama isso de eu profundo. Então, para ficar bem claro, assim, procurar trazer um pouco mais claro. O cultivo desse Cristo em nós, desse Deus em nós, a gente poderia dizer que isso é a espiritualidade, em sentido amplo. Mas não só dentro, com esse fora. Mas talvez eu não precise desse fora denominado, como a gente estava dizendo. O que a gente tem visto, observado e sentido? Que as pessoas, por, de repente, um ranço ou algum tipo de crítica à religião, fogem disso e entendem que não precisam de religião e às vezes até adentram em crenças ateias, né, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então ele vai buscar, como a religiosidade é algo inato do ser humano, ele vai buscar adorar outros deuses. Então ele vai adorar o bezerro de ouro, conforme está lá no Velho Testamento. Ele vai adorar o Deus do trabalho, o Deus do dinheiro, o Deus do vício e etc. O Deus da droga, né? Às vezes a gente nota com muita facilidade o indivíduo que tem dificuldade com as drogas, com o vício das drogas, uma busca pelo divino, uma busca pelo pai que ele não teve, ou que ele não conseguiu fazer contato. Então veja, eu não estou falando de religião, eu estou falando de algo natural do indivíduo. E aí o Jung entra com essa proposta e mata a charada, porque ele diz, olha, se você faz esse movimento, e ele fez na vida dele também, tá aí um grande exemplo de alguém que enfrentou muito as dificuldades da época, né? E ele não era considerado nem um cientista, porque eles entendiam que ele era muito místico para ser cientista, e ele não era místico porque ele era muito científico. Então ele ficou nesse limbo. E ele não era nem uma coisa nem outra, mas ele não era uma coisa nem outra no sentido literal. Da palavra, mas ele era muito dedicado aos seus estudos, e aí você vê que sim, que ele tinha métodos de pesquisa e tudo mais. Então sim, foi um grande cientista, mas com um olhar diferenciado, diferente da época, né? Mas hoje ele é resgatado. Ele é resgatado, o trabalho dele é resgatado, e ele traz uma questão muito curiosa. Então, quando ele fala dessa imagem de Deus, ou o Cristo interno, que está em todos nós, querendo ou não, né? Eu posso não concordar, mas isso está ali. E eu vou, de alguma forma, direcionar para o outro lado. Ele vai dizer, então, do modelo que existiu e que ficou encarcerado nas religiões, que é a experiência de Jesus Cristo. Por que eu falo encarcerado? Sim, porque as pessoas, de modo geral, limitam Jesus Cristo como um líder religioso. Mas ele não se trata de um líder religioso dentro dessa concepção de entendimento. Mas ele, fora da cruz, descrucificado, ele como alguém que venceu-se a si mesmo, que é o que João da Cruz também entendeu quando ele fez a virada de chave, que ele disse assim, Jesus também passou pela noite escura. Quando ele sobe no Getsemane, quando ele é preso, quando ele é interrogado de uma forma muito imparcial, isso aí. Quando depois da interrogação ele não teve direito à defesa, né? E quando ele é então condenado e crucificado de uma forma muito sórdida. Então ele viveu essa experiência. Ele viveu essa experiência para crescimento pessoal? Alguns entendem que não. Porque, em verdade, ele veio, ele fazendo esse trabalho, ele apresentando isso, ele, de alguma forma, então, ele serve como esse modelo ímpar de alguém que superou algo muito complexo, algo muito difícil. Então, o Jung traz ele como essa referência, como um arquétipo do grande self. Se Jesus passou por isso e conseguiu, durante todas as etapas, enfrentar isso de alguma maneira, com essa grandeza toda, e a gente pega Jesus, não como alegoria, pelo amor de Deus, mas como referência mesmo, né? Você, com os seus problemas, respeitando as devidas proporções, também vai passar.
Bingo, porque né? aí esse é o ponto. E às vezes eu escuto assim, tá, mas ele era muito melhor do que eu. E aí você fecha a questão. Quando você entra nesse pensamento, como se assim, ele venceu, ele deu conta porque ele era ele. E eu. E o eu é muito interessante, porque aí, se você for entender, é muito interessante porque todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida, de alguma maneira a gente tem todas as potencialidades e capacidades para suplantar todas elas. Sempre a gente tem essas condições totais de fazer isso. Mas se eu for viver a tua história, talvez eu não dê conta. Então é como se nós recebêssemos uma experiência... Nenhum fardo é dado àquele que não pode carregar, né? É mais ou menos por aí. Exatamente. E aí, a minha história, eu vou dar conta, eu vou conseguir viver. Então, o que está posto é algo plenamente ajustado ao que eu dou conta de fazer, sim. Então, se eu não me jogo nessa ideia de vitimização ou de coitadismo, eu consigo vencer. Então, o que ele passou, ninguém vai passar assim do jeito que ele passou, mas eu vou passar conforme eu preciso passar para desenvolver as minhas próprias habilidades, as minhas próprias capacidades, né? Então, e como que esse critério de distribuição tem a ver justamente com as próprias capacidades, que é o que a gente tem de referência, né? A gente usa até o Novo Testamento e Velho Testamento até como um repositório de mitologia, como uma interpretação simbólica, representativa, metafórica da vida. Não como necessariamente com... Aí dentro da religião sim, mas fora da religião você pode usar dessa forma também. Então, aí você tem a parábola dos talentos, né? Não lembro que dessa. fala disso. Cada um, o Senhor tinha lá 3 dos seus servos. E ele, então, faz uma viagem para um país longínquo. Ele faz essa viagem, ele se distancia por um bom tempo. Então, ele pega os talentos, né, que a gente pode interpretar como riquezas de toda ordem, não só material, mas capacidades, inteligência, tempo. Habilidades técnicas, manuais. Perfeito. A juventude, a saúde, a perspicácia, a capacidade de discernir, tudo, cognição. São talentos. Então, ele pega isso e ele separa. Mas ele tem um critério. Para um, ele dá 5. Para outro, ele dá 2. E para um, ele dá 1. Porque se para aquele que recebeu 1, ele desse 5, ele tinha certeza que ele não seria contemplado nessa vitória porque ele não dá conta. Enquanto que o que tem 5, ele tinha muita capacidade. Lembra da história do degrau, né? Ele tinha muita capacidade e por ele ter muita capacidade foi o que mais recebeu. Então, ele multiplica. A história da parábola é assim. Então, o Senhor retorna e esse Senhor é a nossa consciência. Fazendo essa análise simbólica. Esse Senhor retorna e cobra. A nossa consciência cobra os talentos que a gente recebeu. Então, aquele que recebeu 5... multiplica para outros 5. O que recebeu 2 também multiplica para outros 2. O que recebeu apenas 1 teve medo da cobrança que o Senhor faria, cobrança da consciência, e o que ele faz? Ele enterra o talento. E então ele diz, né, servo mau e infiel, né, você agora será jogado a choro e ranger de dentes. Estou falando com as minhas palavras e resumindo. Mas então, nessa hora, aí você fala assim, nossa, que Senhor cruel é esse? Na verdade, é a própria consciência. É a própria consciência. Que é quando a gente diz assim, puxa, eu tive oportunidades e não valorizei. Eu tive capacidades e não testemunhei a vida de outro jeito. Que é quando a gente chega lá numa outra fase da vida e não soube dar conta dessa vida, né? Então, aí... cada um fala por si, né? Mas de repente você pode, inclusive, ficar congelado no agir da vida porque você fica com aquele sentimento de culpa, sabe? Exatamente. E a culpa é clássico de estagnação. Total. Você para. Agora, Adriane, a nossa conversa foi extremamente rica
indo para o final agora, eu quero ouvir das suas palavras, com todo esse teu conhecimento, o que está depois da noite escura da alma? O que vem depois disso? O que precisa ficar, ou o que fica, né, depois dessa fase? Que todos nós, em algum momento, vamos passar uma, duas, algumas vezes também, né? Não é algo, não é um evento específico e especial. Ele é um evento que, vez ou outra, nós somos acometidos por ele, pela noite escura da alma, seja num luto, seja num divórcio, seja numa mudança total de vida, numa situação que acontece com você, talvez você não estivesse contando com aquilo, mas o que fica disso tudo? Eu pensei aqui num modelo que o Joseph Campbell fala que... Jornada do herói? No mito do herói. O mito do herói. E que ele vai dizer que a gente tem uma jornada da alma, né? Uma jornada. Ela tem um ponto de início, ela tem um processo circular, e nesse movimento você para no mesmo ponto, só que nunca igual. Então, Freud chamava isso de espiral ascendente. Que você labora, perlabora, elabora. Então, você passa pelo mesmo ponto, só que nunca igual. Então, é como se, cada vez que a gente tem um tipo de mergulho, esse profundo nas ocorrências dolorosas e escuras da nossa experiência humana, cada vez a gente sobe com um elixir, que é o que Campbell fala, né? Você retorna com algo mais. Então, você está em pleno processo de crescimento. E porque o Jung fala que a vida, ela precisa ser realizada. Ela precisa ser vivida em todos os sentidos. Tanto é que no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, ele abre o livro dizendo: eu sou a história de um inconsciente que se realizou. É forte isso. Porque ele fala de que ele conseguiu ir até onde deu. Ele conseguiu realizar até onde ele foi capaz de. E então ele faz a jornada sempre em busca desse novo eu, desse novo ser que eu vou gradativamente descobrindo e fazendo vir à tona e pondo isso para a luz do dia. Para que outros também vejam e outros sigam esse modelo de busca, de encontro, de sabedoria, de crescimento. Então, a vida, ela tem uma finalidade ética para o Jung. E a finalidade ética é essa, da gente reconhecer em nós que somos seres lapidáveis e em constante transformação. E aí, se me permite, eu queria fazer uma citação Por dele, favor. inclusive, que ele fala muito de Jesus Cristo, vários momentos, mas eu até tinha feito uma miscelânea assim, dos momentos que ele traz, sempre de Jesus Cristo nessa função de como esse self, esse arquétipo do tornar-se, do grande eu, né? Como se você olhando para ele, você tem uma referência máxima do lugar onde você pode alcançar. Não dentro da religião. E aí ele fala da imitatio Christis. Imitatio Christis. No latim. Imitando Cristo. Isso. Então ele diz assim, que a imitação do Cristo, ela não se faz pela via do comportamento. Porque a gente acha que assim, crescimento espiritual, ético e moral, ela pode acontecer no comportamento. E aí então, não é assim que se procede. Porque a imitação é você, então, se vestir como, usar o cabelo como, falar como. E o que isso te transformou? Se ela vem de fora. Se isso é mais uma máscara social, é mais uma persona que você se utiliza. Não te transformou de nada. Então, ele fala que a imitação do Cristo é você tomar a própria cruz de cada dia e carregá-la até o fim. Nunca desistindo. Exatamente assim. E ele cita isso na obra Psicologia e Alquimia, quando ele diz que, seguindo esse modelo de cada dia, você vence a sua noite escura, você vence as suas próprias sombras e cresce contribuindo com aquilo que você tem.
Então é carregar a própria cruz de cada dia e não é a cruz de ninguém. É a sua. É a sua. É a sua. Uma aula a gente teve aqui sobre Noite Escura da Alma, sobre comportamento humano, sobre integração, né, do nosso eu. Fiquei muito feliz de receber você, muito mesmo, contente de poder ouvir tudo isso e junto com quem está acompanhando o nosso programa agora, comprometer-se a olhar para as noites escuras que talvez a gente esteja vivenciando ou que iremos vivenciar de alguma maneira com essa maturidade, assim, com esse passinho a mais, com esse degrau a mais, né, de consciência. Você compartilha esse teu conhecimento aonde, Adriane? Normalmente... Além aqui do nosso Lapida. Então, eu tenho alguns canais do YouTube que eu trabalho, né? Que eu presto serviço, vamos dizer assim, social, mas eu também tenho o meu Instagram. Ah, por favor, qual é o arroba? Vai aparecer na tela, ó. Adriane Bacarin. Bacarin. Adriane com E, Bacarin com N. Tá, Adriane Bacarin. Isso, eu tenho lives semanais, 2 por semana que eu compartilho lá, que tem esse tipo de conteúdo, né, que a gente compartilha toda semana, sagradinho, mas eu compartilho nos meus stories sempre o link do YouTube que eu vou falar em determinado momento. Sim. E você também consegue encontrar na bio ali, né, quando você acessa, as playlists dos trabalhos que a gente tem no YouTube, Perfeito. o que facilita, né? Porque como são 3 canais diferentes, pode ser que a pessoa fica confusa e não sabe bem Mas lá qual na bio seguir. tá bem separadinho, né? Lá eu deixei separado naquele link. E lá também tem meu contato, né? Perfeito. Para se ficou em dúvida, alguma questão que não ficou bem esclarecida, a gente tem o prazer de sanar, né? Porque, de fato, esse é o meu sentido existencial. Perfeito. E tem mais uma, você é escritora. Tem. Você é apresentadora, você é advogada, psicóloga, apresentadora, o que mais? Escritora. Tem livros lançados, são quantos já? No momento, nós estamos com 3 lançados, 3. mas nós temos 2 em andamento. Eu acho que até janeiro de 2027 a gente lança mais 2. Opa. Espero. E tem outras ideias surgindo, né? Tá. Então... Mas tem livro sendo comercializado? Onde a gente compra? Sim, você encontra na Amazon. Na minha rede social eu tenho uns lá. destaques falando de quais são os livros e eu, se não me engano, também tem os links lá, mas se você tendo o nome do livro é muito fácil, você pode digitar e ele... Vai encontrar. Ele vai... Não, tranquilo, vai na hora. E obviamente que é uma leitura que você recomenda. Tem tudo a ver com Lapida? Olha, particularmente eu recomendo sim, porque foi um próprio movimento da minha alma, né, esses trabalhos, né, entreguei muito de mim ali, com os limites também, que todos temos, e tá tudo bem, e é isso, né, mas dentro da minha intenção de compartilhar, eu tenho um prazer enorme em compartilhar, e lembrando que todo esse trabalho é um trabalho que a gente realiza sem fins lucrativos. Tudo que vem decorrente desse valor, ele é doado. Né? A gente tem tudo documentado, contrato assinado e etc. Perfeito. Porque a gente entende a vida assim, né? É se compartilhar. E servir. E servir, graças a Deus. Adriane, obrigado. Eu amei. Noite Escura da Alma, um assunto que nos enriqueceu demais. Obrigado mesmo, saúde para você, ainda mais brilhantismo nas suas ideias e na sua percepção do que é viver, do que é estar aqui e de como servir. Obrigado. Eu que agradeço.